Bom dia a todos, graça e paz. Estamos nos reunindo mais um domingo com a graça de Deus. Muito bom poder, mesmo que seja de uma forma virtual, através de uma transmissão, poder compartilhar a palavra de Deus, cultuar ao Senhor, entoar a Ele cânticos. Nós sabemos que tudo isso é algo passageiro. Nós cremos que o nosso Deus continua sendo o Deus do universo, o Deus que está no controle de tudo e de todas as coisas, e isso não nos impede de nós cultuarmos ao nosso Deus. É óbvio que a gente sempre fala que o desejo do nosso coração é estarmos reunidos de uma forma presencial, é estarmos tendo comunhão com os irmãos. E sabemos que, devido a tudo isso que está acontecendo, a pandemia, uma pandemia global, nós estamos, nesse momento, impedidos de fazer isso. Mas, louvado seja o Senhor por tudo, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia, ela dura para sempre. E louvamos ao Senhor por tudo, por esta manhã que nós estamos aqui. Eu quero iniciar essa transmissão convidando você que está nos assistindo, você que está cultuando ao Senhor, na verdade, na sua casa, acompanharmos com a leitura de Salmo. Nós estamos fazendo leitura aos domingos, sequencial dos Salmos, e nós estamos, alguns domingos já, no Salmo de número 119. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no Salmo número 119, no versículo 145 ao 152. Você possa nesse momento aí reunir a sua família, que juntos possamos fazer a leitura da palavra do Senhor, estarmos em comunhão, estarmos atentos àquilo que o Senhor falará conosco através da ministração da sua palavra. A palavra de Deus ela é viva, eficaz, ela fala conosco. E eu quero iniciar fazendo a leitura desse salmo com os irmãos. Salmo número 119, versículo 145. De todo o coração eu te invoco. Ouve, Senhor. Observe os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia, e clamo na tua palavra. Espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade, purifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabelecestes para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Como de praxe, meus irmãos, nós queremos dedicar alguns minutos orando pelo nosso país, orando pela situação em que estamos, agradecendo ao Senhor também por tudo que, em meio a todas as dificuldades, o Senhor continua sendo Deus e fiel sobre as nossas vidas. Mas queremos destinar alguns minutos para que possamos interceder por tudo isso que está acontecendo. Na verdade, provavelmente você conhece alguém que está em uma situação difícil, provavelmente você conhece alguém que perdeu um ente querido nesta pandemia, ou alguém que está em um leito de UTI ou internado no hospital. E eu acredito que nesse momento é o momento de nós canalizarmos a nossa fé e orarmos ao nosso Deus, pedindo a Ele
que entre com uma provisão, que entre de uma forma aonde possa amenizar a dor, onde possa encorajar o que está desencorajado, fortalecer o que está cambaleante, curar o que precisa ser curado, mas que acima de tudo, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja feita. Então, nesse momento aí na sua casa, onde você estiver nos assistindo, onde você estiver separando um momento para o Senhor, convido você a fechar os seus olhos para que juntos possamos orar. Pai de amor, nós te louvamos, ó Deus, por tudo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesta manhã, Senhor, nós te louvamos porque tudo vem de Ti, tudo está no Teu controle e o Senhor continua sendo Deus Todo-Poderoso. Nós queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas, reconhecendo e pedindo perdão dos nossos pecados e das nossas falhas, reconhecendo que é o Teu sangue que nos purifica de todo o pecado. E a Ti, Senhor, seja a honra, a glória e o louvor. E ao entrar na Tua presença, Senhor, e sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus gracioso, a Ti nós oramos. Nós oramos ao Senhor, ó Pai, e sabemos e temos a plena convicção de que as coisas não saem do Seu controle. Então, Pai, o momento não é de nós nos desesperarmos, o momento é de nós orarmos ao Senhor, confiando naquele que não dormita, confiando naquele ao qual os seus braços não estão encolhidos, os seus olhos não estão fechados, os seus ouvidos não estão tampados. Pelo contrário, o Senhor ouve o clamor do justo, o Senhor ouve o clamor do seu povo. E nesta manhã nós queremos estar orando, Senhor, pela nossa nação, nós queremos estar orando, Senhor, por uma nação que está sendo, Pai, bombardeada, Senhor. E sabemos que não é somente a nossa nação, mas o mundo todo, por esse vírus, por essa praga, por essa doença, que já ceifou muitas vidas. Mas a Ti nós oramos, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, e cremos que o Senhor muda e pode mudar toda e qualquer situação. E nesse momento nós intercedemos pelas pessoas que estão acamadas, entubadas, que estão em uma situação difícil e complicada, precisando, Senhor, de uma oração. E por isso entendemos a responsabilidade e a importância do Teu povo, da Tua igreja, daqueles que se reúnem para invocar o Teu nome. E nesse momento intercedemos sim por essas vidas que estão em situações difíceis. Intercedemos por um pai de família que perdeu o seu emprego e está sem condições de levar o alimento para o seu lar. Para aquele, Senhor, que está acometido da doença, está internado, entubado, com seus pulmões comprometidos, oramos ao Senhor, para que o Senhor haja, Senhor, de uma forma sobrenatural, segundo o seu querer e a sua vontade. Oramos para aquele, ó Pai, que está sem esperança, e que esse encontre no Senhor a esperança, a força, a fé necessária para resistir ao dia mau, para passar por essa situação, Senhor, e no Senhor achar força. Oramos, ó Deus, por cada irmão e irmã desta comunidade. Oramos, ó Deus, por cada um que se reúne e se reunirá no dia de hoje para invocar o Teu nome. Oramos por cada igreja, por cada irmão, por cada comunidade, Senhor, que preza pela Tua palavra, Senhor. E que nesse momento essas igrejas possam ser relevantes aonde elas estão inseridas, no meio da sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Porque entendemos, ó Pai, a importância do Teu povo na terra. Entendemos, ó Pai, que quando oramos ao Senhor, nós estamos canalizando a nossa fé no Senhor, naquele que pode mudar toda e qualquer situação. Oramos pelas famílias,
que estão desalentadas. Oramos, ó Deus, por aquela pessoa, Senhor, que perdeu tudo, perdeu seus entes queridos, e talvez agora na sua mente passa até mesmo o desejo de tirar a própria vida. Nós oramos ao Senhor, entre, Senhor, com provisão, entra, Senhor, através do Teu Espírito Santo, trabalhando, mudando, e que através dessa oração, através da palavra ministrada, possa haver cura, possa haver libertação, possa haver, Senhor, mudança. Oramos pela nossa nação, Senhor, porque a Tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Invocamos o Teu nome sobre a nossa nação, para que o Senhor, Pai, através do Teu Espírito Santo, possa colocar empatia, compaixão no coração dos governantes, para que a politicagem seja deixada de lado, o amor, a empatia possa ser, meu Deus, ministrada. Nós oramos ao Senhor, porque sabemos que somente o Senhor pode mudar a situação, sabemos que somente o Senhor pode fazer o que nós não podemos fazer. A igreja não está de mãos atadas, nós estamos orando. Há poder na oração. É uma oração a qual nós canalizamos no Senhor. É o Senhor que realiza. O querer e o efetuar, Senhor, está em Tuas mãos. Isso nos conforta. Isso nos faz descansar em Ti, Senhor. Que aonde, Senhor, na amplitude, Senhor, dessa transmissão, que talvez não sejam muitas pessoas, mas oramos para que possa ser compartilhado, e aonde chega, Senhor, esta oração, aonde chegar a ministração desta palavra, que o Senhor possa trabalhar nos corações contristados, nos corações apertados, converter o coração daquele que ainda não se voltou ao Senhor, e que tudo isso também sirva, Senhor, para uma forma do Teu Evangelho se propagar. Porque sabemos que o Senhor continua sendo Deus, que o Deus que reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Então vamos ao Senhor nesta manhã. Pedimos que o Senhor nos direcione através dos cânticos. Pedimos que o Senhor nos direcione e fale conosco através da meditação da Tua palavra. E que o Senhor seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu espero que esse momento de oração possa ter sido um momento onde você renova suas forças, onde você renova sua fé, onde você sinta consolado pelo Espírito Santo de Deus, onde você sinta fortalecido através do Espírito Santo de Deus, e que tudo isso desperte você a buscar ainda mais o Senhor com fervor. Desperte você a buscar ainda mais o Senhor, entregando-se a Ele, louvando a Ele. Nesse momento nós queremos convidar você a louvar ao Senhor através de alguns cânticos, aonde aí no seu lar, aonde você estiver acompanhando e cultuando ao nosso Deus, você possa adorá-lo e engrandecê-lo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. E Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Nós vamos entoar um cântico ao Senhor, que diz: a Ele agora. Nesse momento de caos, de pandemia, se existe algo que nós cristãos temos que fazer é louvar ao Senhor em toda e em qualquer situação. Quero convidar você a louvar ao Senhor, engrandecer,
Graças a Deus, nós fizemos a leitura do Salmo como uma abertura. Nós louvamos ao Senhor através de cânticos espirituais, onde engrandecem e exaltam o nome do Senhor. E agora chega o momento em que nós compartilhamos da palavra do Senhor. O pastor Lucas vai estar ministrando a palavra do Senhor. Que você fique atento àquilo que o Espírito Santo de Deus vai ministrar ao seu coração. Que essa manhã possa ser uma manhã onde Deus ministre algo ao seu coração, trazendo algo da parte de Deus, que vai gerar em você fé, esperança, arrependimento, aquilo que for necessário da parte de Deus, através da ministração da sua palavra. Então, que nesse momento agora, onde nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, você se mantenha atento, com os teus ouvidos abertos, para você ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus vai ministrar sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Bom dia, graça e paz. Que grande privilégio nós temos de poder compartilhar a palavra do Senhor, mesmo que de maneira online. Graças a Deus isso logo vai acabar e nós vamos poder nos encontrar aqui dentro da igreja, e é sempre que eu compartilho nos cultos online. É triste a gente poder olhar essas cadeiras daqui
e elas estão vazias, né? Somente a equipe aqui que está trabalhando para que você possa ver e ouvir a palavra do Senhor. Nós somos amadores nisso, né? Nós não temos um equipamento de alta qualidade, nós não temos nem o conhecimento para que isso aconteça de maneira melhor, mas nós temos certeza que nós estamos dando o nosso melhor para que você, na sua casa, onde você estiver, você possa ouvir, você possa entender e compartilhar a palavra com as pessoas aí da sua casa e com seus amigos através dos aplicativos aí que é necessário. Irmãos, e mais uma vez nós vamos continuar a exposição do Evangelho de Marcos. Nós já estamos chegando no final, estamos no capítulo 15, falta apenas 16. Acredito eu que daqui a 2 domingos nós já vamos finalizar o Evangelho de Marcos e vamos dar início à próxima série de exposição da Palavra de Deus, que é o que nunca vai acabar. Nós, como igreja, temos como missão compartilhar a Bíblia Sagrada e entendemos que ela, como um todo, ela é essencial para que você aprenda. Se Deus escreveu, se Deus a inspirou, se Deus colocou ao nosso alcance, é porque nós temos que aprender toda ela e não apenas versículos isolados, como alguns fazem. Então, nós estamos chegando nesse final. Nós tivemos o privilégio de, domingo passado, termos um culto de Páscoa. Então nós falamos sobre Pedro e sobre a redenção na vida de Pedro e como Pedro ele caiu, e depois também nós falamos um pouquinho ali de como Pedro levantou, embora não estivesse dentro dos versículos que nós estamos expondo, nós também falamos sobre isso. E hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre Marcos, capítulo 15, do verso 1 ao 15. Se você puder, você já abre a sua Bíblia no celular, ou então a Bíblia de papel. Vai ter o Evangelho de Marcos, capítulo 15, do verso 1 ao 15. Já está na descrição do vídeo, tá bom? Os textos paralelos dessa mensagem é Mateus 27, do 11 ao 31, Lucas 23, do 1 ao 25 e João 18, do 28 ao 40. Se você tem alguma dúvida, se você quer aprender um pouco mais, você pode anotar isso daí. Quem sabe depois que acabar a mensagem, nós vamos publicar esse vídeo que vai ficar gravado, tanto no Instagram como no Facebook. Você pode voltar lá e pegar essas referências e ler e comparar, porque isso é extremamente saudável. E é por isso que nós, a cada mensagem, nós falamos para você aonde estão essas histórias dentro de cada evangelho, e nós sempre falamos dos evangelhos sinóticos. O tema dessa mensagem é Jesus diante de Pilatos. Nós vamos falar sobre o julgamento de Jesus diante de Pilatos. No nosso último sermão pregado, nós falamos sobre Pedro, nós falamos sobre aquela ideia ultrapassada de Pedro ser um covarde, que de fato não era. Pedro teve medo, porém covarde ele não era. Nós acabamos de falar também que Pedro, ali, durante a exposição que nós pregamos, ele foi restaurado pelo próprio Senhor. Nós falamos também aqui no domingo, e depois nós compartilhamos no discipulado sobre o fato de Satanás, o próprio inimigo, o próprio diabo, ter pedido para peneirar Pedro, e o Senhor ali, ele disse que orou por Pedro, não eximindo Pedro de ser peneirado por Satanás, porque aquilo deveria acontecer. Quando nós olhamos também para o livro de Jó, nós vemos que Satanás ele peneira a vida de Jó, o Senhor permite com que aquilo aconteça, mas nada fugia do controle de Deus, assim como na vida de Pedro também. E hoje nós vamos compartilhar sobre Jesus diante de Pôncio Pilatos, ou seja, o prefeito romano da Judéia. Jesus ele vai ser interrogado, mas ele não vai falar nada além do necessário. Nós vemos que a multidão, ela, influenciada pelos líderes religiosos, optam por Barrabás ao invés de Jesus. Barrabás ele era um preso político da época, e depois aquela multidão influenciada, eles pedem a crucificação de Jesus, e qualquer semelhança é mera coincidência com os nossos dias atuais. E antes da gente fazer até a leitura aqui, é importante que eu lembre você que Jesus ele já foi julgado dentro do âmbito religioso, e agora então Jesus vai ser julgado diante do âmbito civil, diante de Roma. Nós também sabemos, irmãos, que nos evangelhos sinóticos, Marcos ele é o mais sucinto em suas palavras, né? Mas porque o objetivo de Marcos ele era mostrar o silêncio de Jesus
O objetivo de Marcos era mostrar Jesus como servo, e o objetivo de Marcos era mostrar Jesus diante dos malfeitores, e aonde e como a palavra se cumpriu ao pé da letra. Tudo que está no Antigo Testamento, ele é cumprido no Novo Testamento com Jesus. Até o silêncio de Jesus, ele não é porque Jesus não tinha boas palavras para responder, mas era cumprindo aquilo que o Velho Testamento estava ensinando, aquilo que o Velho Testamento estava dizendo, aquilo que os profetas proferiram. Tudo fazia sentido, estava se cumprindo através daquele momento na vida de Jesus. E não só naquele momento, mas desde o nascimento de Jesus, desde João Batista ali, desde o seu batismo no deserto, o tempo que ele passa lá no deserto, sendo tentado pelo diabo, cada cura, cada milagre, cada perseguição, cada momento é o cumprimento do Antigo Testamento na vida de Jesus, que vai trazer a redenção para mim e para você dos nossos pecados. Marcos também, ele não tem por objetivo mostrar a selvageria dos soldados. Ele não queria colocar detalhes de como os soldados espancaram Jesus, para que você possa entender um pouco melhor como foi a crucificação de Jesus. Desde o momento de Jesus ali, ele é entregue na mão dos soldados para ser castigado e depois crucificado. Se você assistiu o filme Paixão de Cristo, você vai ter uma noção. Ali mostra a selvageria, ali ele mostra um sentimentalismo, porque nós vemos a crueldade dos soldados romanos e dos líderes religiosos. Porém, Marcos, ele não tem esse objetivo. Marcos não tinha esse objetivo. Marcos, ele tem por objetivo mostrar a vergonha e a zombaria que realizaram com o inocente, e ele não revidou por amor, e ele não revidou porque ele sabia a missão que ele tinha, que era cumprir a vontade de Deus, que era fazer com que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, se cumprisse em tudo. Era isso que Marcos tinha como objetivo. Marcos não tinha como objetivo mostrar e difamar Roma, embora Roma tenha a sua parcela de culpa na crucificação de Jesus. O objetivo de Marcos era mostrar Jesus como servo, e aqueles romanos olhando, e eles eram homens de guerra, e vendo um rei, Jesus calado e não revidando. Isso era uma novidade. Eu queria que você lesse comigo lá no verso 1 do capítulo 15, onde diz assim: de manhã bem cedo, o chefe dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram e o entregaram a Pilatos. Depois de Jesus ser espancado, ele tomou uma série de porradas ali, pontapés e um monte de chute, pontapés. Ele é mantido como prisioneiro na casa de Caifás durante aquela madrugada, e logo pela manhã, então, ele é levado diante de Pôncio Pilatos. Ele é levado lá a fim de ser julgado e digno de morte, e então seja crucificado. A intenção era matar Jesus, embora os mestres da lei, o sinédrio, a cúpula religiosa, eles não pudessem fazer isso, porque eles tinham regras a seguir, e já era Páscoa, e ninguém poderia ser condenado ou morto naquele instante, naquele momento. Nós já falamos sobre isso no sermão passado. Eles queriam matar Jesus de qualquer maneira, então eles teriam que recorrer a Roma, eles teriam que recorrer a um jeito e fazer com que aquilo acontecesse. Essa era a intenção do coração dos religiosos. Essa era a intenção daquela cúpula que odiava Jesus. Nós já falamos dentro da exposição, tanto o reverendo Ari, o Danilo, o diácono, eles já exporam a escritura para nós aqui, e falaram sobre os debates que eles tinham com os líderes religiosos. Eles eram envergonhados, então eles estavam bravos com Jesus, eles odiavam Jesus, eles queriam a morte dele a qualquer custo. Interessante, não interessava a maneira, não interessava como, aquilo teria que acontecer. Se tivesse que descumprir qualquer regra, tudo bem, nós queremos a morte dele. Sabe aquela questão onde as pessoas elas descumprem qualquer regra para conseguir o seu objetivo, como hoje nós vemos no nosso
no cenário político da nossa nação. Era isso que estava acontecendo com Jesus, e nós somos privilegiados nessa manhã, e nós, sem sabermos de nada do que estava acontecendo, e porque Deus Ele quer nos ensinar, e porque Deus quer nos manter firmes, e com uma mente saudável, e com um coração saudável, Deus nos presenteia. Então hoje, nesse momento político da nossa nação, nesses momentos que nós estamos passando sombrios, com essa palavra, que é atual para nós, ela é viva para nós, e ela mostra justamente tudo o que acontece hoje, tudo o que aconteceu no passado, e tudo é semelhantemente igual para nós, e temos muito o que aprender com isso. Jesus aqui, quando ele foi entregue nas mãos de Pilatos, um dos motivos pelos quais os religiosos queriam a aprovação de Roma era para que a retaliação não caísse sobre eles e eles se eximissem daquela culpa. Nós já falamos sobre isso também em alguns sermões. E seria bom que Jesus ele passasse a vergonha da crucificação. A crucificação não era um estilo de morte dos judeus, não era um estilo de morte que eles aprovavam, não era um estilo de morte que eles tinham como prática. Eles podiam até apedrejar, eles podiam até fazer outras coisas, mas a crucificação era um estilo, uma maneira que Roma tinha de castigar os malfeitores. Então eles tinham como intenção fazer com que Jesus fosse envergonhado a público, e foi de fato o que aconteceu. Então a história, ela fala sobre Pôncio Pilatos, e resumidamente quem foi Pôncio Pilatos? Ele era um prefeito romano, que era conhecido por ser cruel, sem qualquer motivo. Ele profanou o templo, colocando escudos de ouro com imagens dentro do templo sagrado dos judeus. Ele usou os tesouros do templo para poder pagar por um aqueduto ali que levava água a Jerusalém. Ele não fazia questão alguma de ser bom com os judeus, ele não fazia questão alguma de ter um bom relacionamento com eles. Ele era uma autoridade e eles eram súditos. Embora Roma, ela não tinha como objetivo subjugar os seus não sei se a palavra seria escravo, agora fugiu um pouco da minha mente, mas Roma não tinha por objetivo fazer com que a nação que eles estavam ali subjugando seguissem os seus deuses, e ponto final. Eles deixavam com que as pessoas vivessem a sua vida, porém elas tinham que pagar impostos, elas tinham que seguir algumas regras. E Pôncio Pilatos ele não tinha a intenção de ser bom com ninguém, ele era apenas um governante, ele tinha que executar as regras, e pelo contrário, ele não era apenas um homem quieto que cumpria as regras, ele era um homem conhecido por ser cruel, por executar sem qualquer piedade qualquer regra que fosse descumprida, ou até mesmo colocando a sua vaidade acima de qualquer coisa. Resumidamente, esse era Pilatos. Pôncio Pilatos, nós precisamos entender que ele não foi inocente em nada na morte de Jesus. Marcos, ele por escrever ao público de Roma, nós vemos que Marcos ele não coloca o debate de Pôncio Pilatos com Jesus, e não mostra muito da sua arrogância, a qual nós vemos nos evangelhos sinóticos. Por quê? Porque Marcos ele estava escrevendo para os romanos, e essa carta ela tinha que chegar aos romanos, e ela poderia ser pega em alguma blitz, ela poderia ser pega em algum portão da cidade. Então, se ela fosse lida e Pôncio Pilatos e tivessem palavras ofensivas contra um governante de Roma, talvez essa carta fosse embarrada. Então Marcos ele não mente, Marcos ele não passa a mão na cabeça de Pôncio Pilatos, apenas ele frisa e ele coloca, e ele tem por objetivo mostrar apenas o silêncio de Jesus. Mas nos outros evangelhos, principalmente em João, em Mateus, você vê Pôncio Pilatos um pouco mais arrogante, tratando com Jesus, coisa que nós não vemos aqui no Evangelho de Marcos. Mas o que nós temos que ter como ideia central da exposição dessa mensagem dentro desse pequeno versículo? Que Pilatos ele é tão culpado quanto os líderes religiosos. Nós vamos tratar sobre isso também. É interessante também, meu irmão, que nós não somos convidados a tratar os nossos pecados como pecados menores, ou então tentar passar a mão diante dos nossos pecados, fazendo deles menos ofensivo do que são. Esse não é o caminho. Assim como eu e você não podemos eximir a culpa de Pilatos. Nós não podemos culpar
os nossos filhos, nós não podemos poupar as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos parentes de falar sobre o pecado. O pecado, ele é ofensivo. Não existe meio termo quanto ao pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Nós já falamos sobre isso uma infinidade de vezes. O que existe é a consequência. É isso que existe. E você paga por essa consequência. Porém, o pecado, ele é o pecado. O pecado, ele é ofensivo. Ele ofende a Deus. Ele ofende a santidade de Deus. Então, o caminho para nós não é tentar justificar se nós pecamos um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Ou então talvez você olhe para o seu filho, ou para o seu esposo, ou para a sua esposa hoje, e você fala assim, olha, não foi também um pecado desse jeito. Não, o pecado, ele é pecado, ele ofende a santidade de Deus. O pecado, ele leva o homem para o inferno. O pecado crucificou Jesus. O pecado corrompeu a humanidade. O pecado corrompeu a natureza. O pecado corrompeu o mundo, corrompeu o planeta. O pecado, ele é ofensivo. Nós não temos que diminuir o peso do pecado. Então, quando você vai ensinar o seu filho sobre o pecado, mesmo que ele seja pequeno, você tem que falar a grandeza que o pecado tem, e o quanto ele é ofensivo, e o quanto ele é terrível, e o quanto ele é mau, e o quanto ele levou e pode levar as pessoas para o inferno, e o quanto ele pode levar e levou o Senhor para a cruz. Nós temos que, com clareza, especificar o que é pecado. Nós temos que, com clareza, ensinar os nossos filhos e os nossos parentes, seja lá quem for, sobre o peso do pecado. Nós temos que fazer isso, meu irmão. Nós não podemos eximir, nós não podemos tirar, nós não podemos romantizar o pecado. O pecado, ele é pecado. Pilatos, ele apenas reflete o nosso estado caído. Nós somos maus e ponto final. Ai de nós se não fosse a graça do Senhor. Ai de nós se não fosse a graça soberana do Senhor. Ai de nós se não fosse a graça comum do Senhor. O mundo estaria totalmente em ruínas, se o Senhor não colocasse a graça dele sobre os injustos e sobre os justos. A graça do Senhor repousa também sobre os que não são salvos. Porque o Senhor não deixa com que um comece a matar o outro por aí. Mas se a graça do Senhor sair, então é caos. Não existe governante, não existe polícia, não existe exército, não existe nada que consiga conter o que vai acontecer. Ai de nós se não fosse a graça do Senhor. Então você tem o dever, eu e você temos o dever de falar sobre o pecado e não culpá-lo e não romantizá-lo como eles fazem hoje, falando que o pecado não é tão mau assim. Não, o pecado crucificou o nosso Senhor, o pecado leva as pessoas ao inferno. É o pecado que é o causador de todo mal. Então hoje, talvez se você se revolta contra uma criança que é estuprada, hoje talvez você se revolte, como apareceu agora nos nossos dias, o caso do menino N. Hoje talvez como você possa se revoltar como o caso daquele menino que foi colocado dentro de um barril e foi esquecido ali, ficou ali por horas e dias, e quando ele foi encontrado ele estava raquítico. Talvez você se revolte contra o estupro de uma mulher que estava indo trabalhar na madrugada para sustentar sua família, ou daquele pai de família que tomou um tiro e morreu e deixou órfão os seus filhos e a sua esposa viúva. Quando você trata sobre esses assuntos e isso traz uma revolta sobre o seu coração, toda a causa disso é o pecado. Toda a causa disso é o pecado. Não romantize o pecado. Não coloque o pecado no estado que ele não é para estar. O pecado, ele é pecado, ele ofende ao Senhor. Eles queriam ali, Roma queria que Pilatos fosse eximido da culpa. E de fato isso não aconteceu. Ele era tão culpado quanto os líderes religiosos. Amém? Eu quero convidar você aí até o versículo 2, nós vamos ler até o 5. Está conseguindo entender aí, não? Tá bom o som? Pois dá um oizinho aí no grupo, não no Instagram ou no Facebook. Tá bom o som? Versículo 2 ao 5 diz assim: Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Jesus disse: Tu o dizes. Os chefes dos sacerdotes acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder?
Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. O diálogo de Jesus e Pilatos em Marcos, ele é breve, nós já falamos o motivo disso. É mostrar Jesus como servo. Não tinha a intenção de acabar com Pilatos ou com Roma. Porém, o que nós aprendemos nesses versículos é sobre o caráter de Jesus. Ele era manso, ele era humilde, e a sabedoria em responder o necessário para não cair no descrédito e cumprir a sua missão, ela é de se admirar, e Pilatos fica admirado. Pilatos, ao perguntar, você é o rei dos judeus, ele não está apenas fazendo uma pergunta, sabe? Uma pergunta é como, onde é a rua tal? Não é isso que Pilatos está fazendo. Ele, na verdade, ali a pergunta de Pilatos, ela vem junto com uma afirmação, como quem diz, você é o rei dos judeus. Não é? Essas palavras de Pilatos, sem ele saber, elas fazem com que Pilatos confesse Jesus de maneira involuntária, mostrando que até os inimigos confessariam o nome do Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é rei. Então Pilatos, mesmo que nem sabia, ele confessa, ele fala, você é o rei dos judeus, você é o Senhor deles, mesmo que sem saber. Essa é a ideia que o texto quer trazer. A ideia que o texto quer trazer não é que Pilatos apenas está fazendo uma pergunta, é você que é tal, não, ele vem junto com uma afirmação. Talvez ele nem acreditasse naquilo de fato, mas a boca dele confessa, porque toda língua confessará que o Senhor, ele é o Senhor. Todo homem, seja aquele que é incrédulo ou não, ele vai confessar. Ontem eu estava vendo o Instagram e eu vi uma historinha lá que eu achei muito interessante aquela historinha. A pessoa falou assim, olha, eu não acredito em Satanás, eu não acredito no diabo. Tudo bem, quando ele for para o inferno, o diabo vai falar assim, tudo bem. A fé é uma exigência da concorrência. Você não precisa de fé para entrar aqui. Senta nessa cadeira pegando fogo que daqui a pouco eu te atendo. Essa é a grande verdade. Então, independente se você crer, ou independente se você não crer, se você acha que essas palavras são apenas são fictícias, ou essa palavra é apenas uma historinha, irmão, no dia do juízo elas vão pesar contra você. E assim como Pilatos confessou, todos vão confessar que Ele é o Senhor. Mesmo se não quiser, não tem livre-arbítrio, vai confessar. Vai confessar. Quando Jesus responde, tu dizes, ele na verdade está dizendo, você faria bem em considerar essa pergunta. É como se ele olhasse para Pilatos e falasse assim, olha, você faria bem em levar isso em consideração, você faria bem em saber que isso é verdade, você faria bem em acreditar nas suas próprias afirmações. É isso que Jesus está querendo dizer para ele. Os líderes religiosos, eles sabiam que as acusações contra Jesus no âmbito religioso nada podiam fazer. Elas não seriam um grande peso que levaria Jesus para a crucificação. Eles sabiam disso. E Pilatos ali, ele tenta até devolver Jesus, né? Porque ele fala assim, olha, eu não acho acusação nenhuma contra eles, isso é um problema de vocês, é interno de vocês, está no seio da religião de vocês, dos propósitos de vocês, então toma Jesus. Mas eles não aceitam isso. Aí então, esses homens malfeitores, os religiosos, os saduceus, aquela cúpula, eles levantam mentiras contra Jesus, dizendo que Jesus ele era na verdade um revolucionário político. Lucas 23, 2 diz assim, e começaram a acusá-lo dizendo, encontramos este homem subvertendo a nossa nação, ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Ou seja, eles não iam conseguir crucificar Jesus no âmbito religioso, porque não tinha o que falar de Jesus. Ele de fato fazia o que era correto, na verdade fazia até melhor do que eles próprios. Então eles vendo que eles perderiam aquela oportunidade, aquela chance, então eles falam, olha, ele também é um revolucionário, ele também é um agitador de multidões, e ele na verdade ele está subvertendo toda a ideia que tem sobre César, e ele está se declarando um rei. Nós temos apenas, olha o que eles dizem, nós temos apenas um rei, e esse rei é César. Eles falam isso, ou seja,
Eles estão negociando tudo e até mesmo Deus. É aquele ditado que alguns dizem assim: olha, para se livrar de algum problema tem gente que dá até a mãe. Era isso que eles estavam fazendo. Era isso que eles estavam fazendo. É interessante lembrar que o fato de Jesus ser o Messias, nós já falamos sobre isso, ele não era um crime para os judeus. Porém, existe também algo muito interessante quando nós olhamos para o povo romano. Se para o judeu isso não era problema, já para Roma já podia ser um problema. O título de Messias talvez poderia assustar Pilatos, poderia assustar o governador, poderia assustar César. Como que um novo rei está nascendo? Como que um novo rei existe? Como que tem esse homem que se diz rei? Talvez ele possa reivindicar o trono no futuro. Então pode ser que existia uma preocupação por parte de Roma, de Pilatos, por saber que Jesus se declarava rei. Contudo, Pilatos ele não está levando isso tanto em consideração, embora talvez tivesse ali um medo da parte dele, porque imagina se Jesus ele não fosse Jesus, o nosso Deus, ele seria um revolucionário de fato. E como Pilatos explicaria que levaram a ele o revolucionário e ele soltou. Depois, se estourasse uma guerra e ele fosse tomar Roma e tivesse matado uma grande parte dos romanos. Então existia também um medo ali por parte daqueles governantes, até mesmo por parte de Pilatos. Ele sabia que naquele momento Jesus não poderia fazer nada. Ele também coloca ele declara Jesus como rei. Olha, esse é o rei dos judeus. Não de uma maneira a considerar Jesus de fato como um rei, mas era para zombar, para que Jesus virasse motivo de chacota diante daquelas pessoas. E também ele tinha por objetivo de provocar os líderes religiosos, porque depois eles falam assim: olha, muda essa placa. Ele falou: o que fiz, está feito. Isso tudo você consegue encontrar nos evangelhos sinóticos. Se você tiver a oportunidade, você começa a analisar essas 4 histórias e você vai ver que elas vão se encaixar e você vai conseguindo ver o que um não colocou, o outro colocou, a ótica que um teve, a ótica que o outro não teve. Nós aqui de maneira um pouco mais sucinta e não querendo perder o objetivo que Marcos tem, porque o nosso objetivo é transmitir o que Marcos ele queria transmitir. Nós falamos e damos aí uma exposição um pouquinho do que aconteceu naquele momento, em toda aquela situação. Pilatos então ele sabia que Jesus era incapaz de realizar qualquer revolução, né? Naquele momento, ele estava preso, ele estava amarrado, ele estava ali como um réu. Mas ainda assim, ele zomba de Jesus, manda colocar aquela plaquinha de rei, chama Jesus de rei dos judeus, mesmo que para provocar eles, começa a fazer com que Jesus seja motivo de chacota. Nós vemos também que Pilatos ele reluta um pouco, ele fica um pouco relutante de condenar Jesus. Nós vemos isso dentro do Evangelho. Porque Jesus, de fato, naquele momento, ele não era uma ameaça para o Império Romano. Ele não era. Então ele começa a relutar um pouco, né? E é interessante também nós pautarmos aqui que Pilatos ele fica impressionado com Jesus. Pilatos ele olha para Jesus e fica impressionado com o que Jesus diz que é nada praticamente. Jesus ele fica calado, isso surpreende Pilatos. Marcos registra isso para que nós pudéssemos entender um pouquinho sobre o caráter e essência de Jesus. Só que também nós não sabemos o real motivo pelo qual Jesus ficou calado. Nós não sabemos o porquê. Nós não sabemos de fato o que aconteceu. Nós temos algumas suposições. A primeira suposição é que é para cumprir a profecia, como nós já falamos, como vira muda foi levado ao matadouro, Isaías 53:7. A segunda suposição, Pilatos não merecia uma resposta, pois sabia que Jesus era inocente. E ele tenta deixar de lado as acusações, mas ele é pressionado pelos judeus e ele acaba cedendo. Uma terceira posição é que os líderes sabiam que estavam mentindo, então nada adiantaria Jesus falar alguma coisa. Então Jesus fica calado. Eu particularmente acredito que seja para cumprir a profecia. E também as outras duas, elas fazem sentido.
Nós não podemos negar isso. Contudo, o silêncio de Jesus, ele não é um silêncio de derrota, como alguns pensam. E sim de alguém que confia na soberania de Deus. É um silêncio que transmite paixão pelas ovelhas perdidas. Silêncio que mostra o servo sofredor, o que ele veio fazer, o que ele veio executar, o seu plano divino. O silêncio de Jesus mostra ele como uma ovelha que foi levada ao matador e vai ser sacrificada. Uma ovelha, ela não fica discutindo, ela não fica berrando. A ovelha, ela vai embora do matador lá e quietinha, ela morre. Quando você vai matar um suíno, ele começa a gritar, é terrível o som. Mas a ovelha não. E é isso que Jesus está demonstrando através da sua morte e através, Marcos, desse texto, que é mostrar um pouco do caráter de Jesus. O silêncio de Jesus testemunha a vontade de Deus, pois deixa Pilatos surpreendido. Pilatos, é certo que ele ouviu muitos homens no decorrer da sua vida, eles se justificavam, tentavam parecer inocente. Mas o texto também diz que Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas Jesus nada faz, isso surpreende ele. Como que pode esse homem sendo preso por inveja, esse homem sendo preso sem motivo algum, ainda assim ele está quieto, ainda assim ele não diz nada? Jesus mostra, ao ficar em silêncio, que palavras dizem muitas coisas, mas o silêncio pode trazer admiração com defeito sobre a vontade de Deus. O silêncio, ele pode falar muitas coisas, ele reflete muitas coisas, e é isso que Marcos está nos ensinando, e é esse o caráter que Marcos quer transmitir para nós através desse texto. A grande lição que o mestre nos ensina é: vocês devem crer ao ponto de se calar e deixar que o próprio Deus justifique. Nós, no decorrer da nossa vida, nós tentamos e passamos por muitos problemas, né? Nós se envolvemos em picuinha, se envolvemos muitas vezes em fofoca, em diz que me disse. Às vezes as pessoas pegam uma palavra que nós falamos, que não tem nada a ver, e colocam ela fora de contexto e acaba trazendo problema para nós. Isso acontece no dia a dia, alguns mais, outros menos. Mas de fato, eu tenho certeza que você, que já tem um pouquinho de experiência de vida, você já passou por isso. Alguém que disse algo que você não disse, ou talvez alguém que expôs algo que você disse, não era para ter exposto, se envolveu em algum problema, em alguma coisa ruim. A melhor, se de fato você está certo nisso, se de fato você não criou essa picuinha, se de fato você não é o causador de todo o mal, mas se você acredita que você talvez seja inocente em algo, talvez se você acredita que você não deveria passar por isso, porque você de fato não fez nada realmente, e somente você sabe a intenção do seu coração, o silêncio, ele é o melhor caminho, em deixar Deus que justifique você. Deus, ele nos justifica. Deus, ele mostra as coisas verdadeiras. Jesus, ele fica calado e Deus o honra depois. Ele sabia que o propósito não era naquele momento. O propósito era findado na cruz e depois, quando o sepulcro fosse aberto. Ele sabia de tudo isso. E nós temos que entender e acreditar e crer que quem nos justifica é o próprio Deus. Quem nos justifica é o próprio Senhor, é Ele que nos justifica. Então, meu irmão, se você está passando por algum momento difícil, se você está passando por alguma dificuldade, alguém está falando de você, alguém fez alguma coisa contra você, de fato você é inocente nisso, creia no Senhor, creia em Deus, é Deus que vai justificar você. É Deus que justifica o cristão, é Deus que justifica o seu povo, é o Senhor que trabalha assim. O que você pode fazer é ficar em silêncio e pedir a Deus sabedoria para quando necessário você falar, você tenha as palavras certas em sua boca. Mas o cristão geralmente ele vence no silêncio, entendendo que o Senhor justifica ele em toda e qualquer situação. É difícil, não é fácil, a gente quer falar, a gente quer se justificar, a gente quer mostrar que a gente está certo, a gente se coloca como vítima, a gente quer falar que nós somos vítimas, que nós somos inocentes. Meu irmão, mas a palavra aqui hoje, ela ensina para mim e para vocês, talvez vocês estejam passando por algum momento difícil na sua vida hoje, que você deve ficar em silêncio.
O Senhor vai justificar você de todo e qualquer mal. O Senhor nos justifica. O Senhor nos justifica. Receba essa palavra, meu irmão. O silêncio de Jesus mostra o seu objetivo. O silêncio de Jesus mostra o que ele veio e o que ele ia executar. Às vezes você, ficando em silêncio, você mostra que você é um inocente. Receba, meu irmão, essa palavra em nome de Jesus. Versículo 6 ao 15 diz assim: por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes, que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe havia entregado a Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse a Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Nós vamos atender. Existia um costume na época, nós não sabemos também o real motivo, por que isso acontecia, porém, esse costume ele se encaixa muito bem no conceito de Páscoa, onde se soltava um prisioneiro, fazendo referência ao dia da libertação do povo de Israel do Egito. Pilatos ele achou que aquela chance seria boa para poder livrar Jesus daquele problema. Ele sabia que Jesus estava mantido em custódia, ele era um réu e era por inveja, ele sabia disso, o texto nos ensina. A história também conta que a mulher de Pilatos sonha com a inocência de Jesus e pede a ele para não se envolver com tudo que estava acontecendo. Nós vemos essa referência em Mateus 27:19, que diz assim: estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Então a história de Jesus ela acaba colidindo com a vida de Barrabás. E na verdade o que o texto fala sobre ele é que ele era um criminoso. Quem foi Barrabás? Nós pouco sabemos sobre este homem. Apenas que ele era um rebelde, talvez um patriota fanático que acreditava que Roma deveria cair. Alguns homens, como Spurgeon, dizem que ele era um homem de uma boa família. O seu nome tem como referência filho de um pai, e alguns até colocam ele como filho de Satanás, que o pai dele era o próprio Satanás. Mas não, possivelmente Barrabás ele era apenas um homem da época, um fanático, um patriota, que queria que Roma caísse, e ele é preso por assassinato, e é o que a Bíblia nos ensina sobre ele, e tem pouca referência sobre ele. E qual era a intenção do povo em soltar Barrabás, né? Pode ser que o povo, ao clamar por Barrabás, sabia que se soltassem Barrabás, uma nova rebelião poderia acontecer, porque ele era um preso político, ele era um agitador de multidões, ele era um revolucionário. Então o desejo por Barrabás era um desejo, na verdade, por vingança contra Roma. Os líderes religiosos, eles movimentaram toda a multidão contra Jesus, e Pilatos sabe que tudo é por inveja, mas voltado pelo medo de uma desordem, que é o que o texto nos ensina. A Bíblia nos ensina que ele lava as mãos e entrega Jesus para ser castigado e crucificado. Então nós vemos que a história de Jesus, ela colide com a mulher de Pilatos. Ela colide com Barrabás, que era um preso político, um assassino da época. E ela colide com a vida de Pilatos, que estava ali sendo influenciado por toda aquela ocasião e por toda aquela desordem, e ele então cede a toda aquela pressão. Alguns acreditam que o fato de Marcos colocar em seu evangelho as 3 vezes que Pilatos tentou livrar Jesus da morte foi na verdade uma atitude de eximir Pilatos da culpa, mas não foi isso. Se você analisar bem, você vê que não é. Então, de fato, Marcos queria colocar a culpa sobre os judeus. Também não aconteceu, todos eram culpados.
Talvez Pilatos ele não foi um agente principal de tudo isso, mas ele é um participante secundário na morte de Jesus, e ele então é eximido da culpa. Nós falamos um pouco sobre isso. Vejamos alguns pontos aqui que fazem de Pilatos um culpado também. Primeiro ponto, Pilatos ele não ouviu a sua mulher. Sua mulher disse para ele não se envolver com aquilo, mas ainda assim, ele por medo, ele se envolve de uma rebelião. Pilatos ele tinha o poder de livrar Jesus, mas não fez. Talvez Pilatos ali ele tinha questões políticas, nós não sabemos. Jesus ele podia ser uma ameaça para Roma, mas ainda assim ele não ajuda Jesus, ele não faz nada. Pilatos ele deixa-se ser governado pelos súditos por meio de uma rebelião, ou seja, os judeus eles determinaram a sentença. Ou seja, Pilatos ele é tão culpado como os judeus. A intenção de Marcos não era eximir Pilatos da culpa. Não foi isso. Marcos ele Pilatos também é colocado como um agente mesmo que secundário da crucificação de Jesus e recebe a culpa da morte de Jesus. Eu queria fazer algumas aplicações para a gente caminhar para o final. A primeira aplicação em cima desses versículos aqui que nós resumimos é: a inveja ela é um pecado terrível. Ela faz um mal danado. O texto é claro quando diz que Pilatos sabia que Jesus estava preso por inveja. Por inveja, mata-se um homem a outro. Por inveja, pisam em você. A inveja ela pode fazer com que pessoas cheguem ao extremo de sua maldade. Nós precisamos tomar cuidado, porque a inveja é algo sério e ela pode tomar o nosso coração. Quando nós falamos da palavra inveja, talvez se a igreja estivesse aqui cheia aqui com as nossas pessoas no dia a dia, do nosso convívio aqui como comunidade local, a inveja não é algo que deixa as pessoas felizes, né? Quando a gente fala assim, olha, Deus ele condena a inveja, as pessoas elas começam a ficar meio apreensivas, porque de fato, todos nós já invejamos alguma coisa. Isso é verdade. A inveja ela não é um pecado bem visto. Embora não exista pecado bem visto, nós falamos disso no começo, e quem sabe Deus vai dar graça a gente fazer uma série de exposição sobre isso. Mas a inveja ela é um pecado muito mau, ela é um pecado que traz grandes consequências. Porque pela inveja, quando nós falamos um homem mata o outro, nós vemos isso diversas vezes. É só você ligar a televisão e colocar no Datena, colocar no bar, ia falar no Marcelo Rezende lá, Bate, né? Bate que fala, só você colocar lá e você vai ver que um homem mata o outro. Nós temos aqui na Baixada a história da mulher que matou uma mãe que tinha o seu filho para poder ocupar o lugar dela na empresa. Tudo por inveja. A inveja ela é um mal e ela precisa ser tratada dentro do nosso coração. Nós precisamos todos os dias lutar contra isso. Se a gente fala assim, olha, quem aqui já pecou por alguma coisa? Um monte de gente levanta a mão, né? Mas se você falar, quem aqui já teve inveja e pecou? Dificilmente alguém vai levantar a mão, porque ele não é um pecado que as pessoas são acostumadas a expor, assim como a fofoca, né? Ninguém levanta a mão e fala assim, quem é o fofoqueiro aqui da igreja? A pessoa levanta a mão, sou eu. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Mas não deixa de ser um mal e tem que ser tratado. E é um mal sério que traz grandes problemas, tanto para você, como para mim, como para a comunidade local, como para a família, como para a sua vida. Traz grandes problemas e nós precisamos tratar esse mal como algo que existe, como pecado. Por inveja, a Bíblia fala que Jesus ele é morto, ele é crucificado, ele é torturado. Olha o que a inveja produz. Sabemos que existe um plano divino em tudo isso, mas olha o que a inveja produz. A inveja ela é a causadora de tudo isso. Então nós precisamos lutar contra esse mal. Talvez você, nessa manhã, você está lembrando de algo, talvez você seja um invejoso, nós não sabemos. Lute contra isso, ore e clame a Deus. Você precisa ser tratado quanto a isso. É algo sério. Pode tomar o seu coração, pode tomar a sua vida. Precisamos lutar contra isso dia a dia. Precisamos lutar, é pecado, existe, está aí, as pessoas fazem mal umas às outras por causa disso. Precisamos lutar, nós precisamos ficar felizes com a vitória do outro. Nós precisamos
fica feliz quando um ganha e nós perdemos. Nós precisamos fazer isso. Nós somos o povo de Deus. A inveja não pode encontrar caminho dentro de nós, mas ela caminha por aqui. Ela não pode encontrar brecha e tomar o nosso coração, e tomar a nossa vida, e fazer com que eu e você façamos coisas terríveis por causa disso. Nós temos que orar e não dar lugar ao diabo. A Bíblia nos ensina. Então o texto mostra isso para nós com clareza, que por inveja crucificaram a Jesus, por inveja bateram nele, sacrificaram ele, tudo por inveja. Meu irmão, olha a Deus, não deixe que esse mal tome conta da sua vida. Não deixe, é feio, é mal, isso é pecado. A segunda aplicação que nós aprendemos aqui é quando menos imaginamos, se nós não tomamos cuidado, nós somos levados pela multidão. O texto nos ensina que os líderes religiosos, eles incitaram a multidão. Vamos lá, solta Barrabás. Eles começam a incitar o povo, a influenciar aquele povo, e a gente tem que tomar cuidado. Hoje, devido a este cenário político instável e mais corrupto do que nunca, como cristão que somos, não podemos nos acovardar e sermos levados como massa de manobra. Nós não podemos. Sabe, nós não podemos. O que nós vemos hoje é um bando de cristãos que são levados como massa de manobra. Um bando de cristãos que eles deixam se levar por qualquer coisa, e nós não podemos. A Bíblia é clara, é por isso que isso, na verdade, essa exposição de Marcos para nós é um presente para os nossos dias, porque esse julgamento de Jesus, ele trata justamente o que acontece hoje no nosso cenário político. Trata sobre isso hoje. E as pessoas, assim como aqueles líderes, levaram a multidão a crucificar Jesus, e a gritar crucifica. Aquela multidão, ela é uma massa de manobra para que seja cumprido um propósito que era por inveja. E hoje nós temos vivido isso, e nós como cristãos, nós temos que nos posicionar. Nós não somos levados como massa de manobra, nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós temos que buscar, nós temos que ler, nós temos que estudar. Para que eu e você não caia no pecado do engano, e nós não venhamos talvez sair na rua gritando ao que nós não devemos gritar. Nós temos como principal objetivo, nós não temos como principal objetivo agradar o Estado. O nosso principal objetivo é agradar a Deus. Se para agradar a Deus nós tivermos que descumprir algo com o Estado, nós vamos fazer, porque o nosso principal objetivo é agradar o Senhor. Essa é a grande verdade. O que nós vemos hoje são pastores covardes que querem agradar o Estado de qualquer jeito. Eles deixam que o Estado domine tudo e faça tudo o que quiser com eles, depois também não reclamam, são como massa de manobra. Meu Deus do céu, terrível, né? Nós temos ministros que não sabem nem sobre história, colocam Lutero num ano que ele nunca viveu. Terrível, meu irmão. Nós não somos levados. Talvez você pense assim: nossa, mas esse pastor está falando de política no púlpito. Não, nós estamos falando sobre a própria Bíblia, sobre algo que aconteceu naquela época e se repete hoje. É algo que está acontecendo hoje em nossos dias, e como forma de aplicação nós temos o dever de orientar a igreja, de orientar o povo de Deus. Não seja levado como massa de manobra, assim como aqueles homens foram levados como massa de manobra, e eles gritaram sem saber: crucificam. Não sejam como esses homens. Talvez aquelas bocas que gritavam crucifica foram as bocas que Jesus curou, foram os olhos que Jesus fez enxergar, foram aquele homem que estava naquela multidão, nem podia estar naquela multidão, porque até um tempo atrás ele era leproso. Essa é a grande verdade. Eles foram levados como massa de manobra. E eu e você não podemos agir dessa maneira. Nós temos que agir conforme a palavra de Deus e o que ela nos ensina. É isso. Nós não estamos aqui para negociar o que a palavra de Deus nos ensina. Nós não temos como negociar. Assim como nós falamos aqui na exposição desse texto, eles estavam negociando qualquer coisa para vender Jesus e matar ele. Nós não negociamos a palavra de Deus. Ela é a verdade, ela é a verdade, ela é a verdade para nós, absoluta. Grave isso na sua cabeça: você não pode ser levado como massa de manobra.
Não faça isso, não vá com a multidão, vá com Cristo, olhe para Cristo, olhe para Cristo. Hoje mais do que nunca, essas palavras elas parecem atual para nós, pois nós vivemos dias terríveis. Vemos que a injustiça impera sobre os mais fracos, e nada eles podem fazer senão chorar e clamar por justiça, pois seus governantes são incapazes de fazer algo justo, assim como fizeram com Jesus, e tudo fazia parte do plano divino. Nós sabemos disso. Assim, em nossos dias essas coisas acontecem, e é verdade. Contudo, penso que o céu ele não está fechado, ele recebe as nossas orações. Então clame, chore, grite por justiça, e quem sabe Deus vai nos ouvir. Se tiver que gritar, grite para o Senhor. Se tiver que chorar, chore para o Senhor. Clame a Deus. Nós sabemos que tudo faz parte de um plano, de algo divino. Nós sabemos que a pandemia não foi um erro. Nós sabemos que o que está acontecendo não é um erro, que Deus está dormindo, ou então Deus está olhando para o lado, ou então Deus está assistindo lá um futebol. Nada disso é verdade. E isso tudo faz parte de um plano divino. E eu e você temos que nos posicionar como cristãos dentro daquilo que a Bíblia nos ensina, dentro do que a Bíblia mostra para nós. O nosso manual de fé é a Bíblia. É a Bíblia. Eu quero convidar você, para a gente poder finalizar essa exposição, queria pedir para que você na sua casa, você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. E mais uma vez eu repito para os irmãos, nós temos por objetivo expor a palavra capítulo a capítulo, versículo a versículo, para que nós não caiamos no erro de poder dar indireta diante de algum acontecimento que esteja sendo vivenciado pelas pessoas. Então hoje, meu irmão, se Deus está mostrando isso para nós, não é à toa. Não é à toa. Mateus capítulo 5, verso 1 diz assim: vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, o perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Estas são as palavras do Senhor para nós. Somos bem-aventurados. Nós estamos passando por esse cenário hoje, por tudo que nós estamos passando, nós somos bem-aventurados. Sabemos que homens são perseguidos, sabemos que pessoas choram, sabemos que existem aqueles pacificadores, sabemos que tem aqueles que estão clamando por justiça. Tudo tem acontecido nesses momentos, nesses dias. Mas a Bíblia fala para a gente se alegrar, para a gente ficar feliz, bem-aventurado, mais que feliz. Essa é a ideia da palavra. Talvez eu e você de fato somos perseguidos porque somos cristãos, ou porque nós queremos a nossa igreja aberta para que a comunhão dos santos aconteça. Nós somos bem-aventurados. E que nós venhamos entender que a própria palavra de Deus nos ensinando, não venhamos lutar contra tudo isso. Então, como eu disse, irmãos, ore, clame a Deus, busque a Deus. Tudo que nós pregamos hoje, nessa manhã, não é mera coincidência. Não foi um texto aleatório que nós escolhemos por causa dos nossos dias, não. Nós vemos há mais de um ano expondo o Evangelho de Marcos e hoje caímos nesse texto. Não é por mera coincidência. É porque Deus quer nos alertar, é porque Deus quer nos ensinar. Essa pequena igreja, essa pequena comunidade do santo aqui, a igreja reformada da Náutica 3, Deus quer nos ensinar que nós não podemos ser levados como massa de manobra. Deus quer ensinar para você que você não deve passar a mão no seu pecado. Deus quer ensinar para você que o teu silêncio pode curar muitas coisas. É isso que essa palavra nos ensina nessa manhã. E eu oro e agradeço a Deus porque nós temos essa oportunidade. Eu queria orar por você nessa manhã, meu.
Queria que você, na sua casa aí, você curvasse a sua cabeça, você tirasse esse momento, para que você possa orar comigo. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que é santa, viva e é poderosa. Nós te agradecemos porque a tua palavra ela nos conduz a caminhos retos. Deus, nos ajuda, Deus, a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes dela. Nos ajuda, Deus, a estarmos de pé diante de tantas dificuldades que estão vindo e vão vir entre a nossa nação e entre as pessoas que declaram teu nome. Nos ensina, nos ajuda. Nos capacita, Deus, para que não estejamos levados como massa de manobra. Nos capacita, Deus, para que possamos, Deus, falar sobre o pecado como realmente ele é, de fato, algo que não pega a tua santidade. Nos ajuda, Deus, a sermos conhecidos não por aqueles que estão apenas gritando, mas aqueles que confiam em Ti, se calam e acreditam no poder que o Teu nome tem e acreditam que Tu pode realizar toda e qualquer coisa. Oh Deus, nos ensina, nos ajuda a vivermos dessa maneira. Nos ajuda a sermos cristãos fiéis a Ti, não a homens e não ao Estado, não a nada, mas fiéis à Tua palavra, fiéis a Ti, Senhor. É o que nós oramos, Deus, nessa manhã e nós te agradecemos por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Que Deus ele abençoe você. Que você tenha uma semana abençoada. Amém? E nós vamos estar compartilhando nos grupos aí algo a respeito da igreja, então vamos ficar atento. Também nós vamos colocar na página, tanto do Instagram quanto do Facebook. Amém? Deus abençoe você.